Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje, dando prosseguimento à análise da disciplina número 6 do Mais Saúde com a gente, vamos ver a aula interativa. Então, bora pro vídeo! Pessoal, então se segue aquele recadinho embaixo, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube e fazendo um conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então, a disciplina de número 6 já entrou, né? Já acabou o nosso período de recesso, agora a gente está voltando às atividades. Então vamos fazer a análise da aula interativa. Vamos acessar aqui a disciplina de número 6, vir aqui a aula interativa, clicar em acessar a aula, aí ele fica carregando aquelas informações básicas ali sobre a aula, né? Um resumo mais ou menos significativo sobre o que vai ser feito e o botãozinho de iniciar. Então, disciplina que trata sobre noções de microbiologia e parasitologia, portanto, questão de diagnóstico, principais sintomas, tratamento e prevenção de infecções. Então vamos dar um start. Aqui já tem uma questão dos objetivos da nossa aprendizagem, né? E aí tem as duas bolinhas aqui, que é a de número 1. Então, é associar os conteúdos desenvolvidos sobre microbiologia e parasitologia às questões práticas do nosso cotidiano. Então, isso tem muito a ver com a questão do fórum que a gente estava respondendo ali antes, né? Como eu, como ACS, posso estar atuando em relação a essa questão de microbiologia e parasitologia das doenças observadas ali. E o segundo é compreender a importância do seu papel, ó, justamente a questão que a gente estava falando, né? Então, essa parte inicial aqui é para trazer isso, é compreender a importância do papel no controle das doenças infecciosas e parasitárias na orientação com a comunidade. Isso já aconteceu com você? Não saber a causa de uma doença? Bom, tenho observado o adoecimento de pessoas de minha comunidade e não sei exatamente a causa dessas doenças. A gente muitas vezes pode até estar observando isso, né? Tem uma questão de que pode estar acontecendo alguns tipos de questão, como febre, a pessoa pode estar com muita tosse, muita dor de cabeça, muita dor de garganta. Então são questões que a gente tem que estar indo observar. Então isso é importante porque muitas vezes cada sintoma desse pode ser um fator diferente. Nós temos que ficar sempre atento. A causa de muitas doenças pode ser por causa de diferentes tipos de micro-organismos, né? Então a gente tem uma questão de bactérias. O que são as bactérias? As bactérias são os menores micro-organismos unicelulares existentes. Então, quer dizer que são mecanismos de uma única célula. Elas são invisíveis a olho nu, então não posso dizer, tem uma bactéria parada aqui na tela do meu computador, ou na caneta que eu estou escrevendo tem uma bactéria. Só pode ser observada com o auxílio do microscópio, né? Que esse aqui está do ladinho aqui onde a gente clicou. E elas se apresentam em formatos variados, né? Como podem ser vistos na figura de número 1, que é essa aqui. Ó. Elas podem ser os cocos, né, que são as bactérias esféricas, elas podem ter formas espiraladas, né, que são bastões torcidos, e elas podem ser bacilos, que tem esse formatinho de bastões. A gente tem a questão dos fungos, são organismos com formatos variados, podendo ser classificados em leveduras, bolores e cogumelos. Aí a gente sabe que aqui tem alguns que dá para comer e outros não, né? Então, os fungos também são importantes para alguns procedimentos de maturação de alguns alimentos e outros fatores também. Então, tem os que a gente pode comer e os que a gente não pode comer. E, por fim, os vírus, né? Que os vírus são agentes infecciosos muito pequenos e considerados como parasitas intracelulares obrigatórios. Podem infectar uma variedade grande de hospedeiros, como células de animais, vegetais, parasitas, fungos, bactérias e, propriamente, nós também, os seres humanos. Então, esses são os três tipos que ele vai estar de micro-organismo mais comum que vai estar se tratando. A pergunta que vem aqui do Sebastião, se eu não me engano, é o nome desse agente de saúde, né? Você acha que os micro-organismos são sempre prejudiciais à saúde humana, à saúde das pessoas, no caso? Eu acredito que não. Parabéns, você selecionou a opção correta. É importante levar em consideração que as relações existentes entre os micro-organismos e as pessoas podem ser benéficas ou prejudiciais, dependendo do tipo, né? A gente sabe que tem bactérias que são muito importantes para o desenvolvimento do iogurte, para o desenvolvimento de queijo, de laticínios. Tem fungos que a gente pode estar observando e comendo, né? Como aquela questão dos cogumelos, o champignon, que vai nas receitas que muitas pessoas usam. Os vírus são talvez os mais prejudiciais à nossa questão de saúde, mas eles também são importantes porque é a partir deles que a gente consegue desenvolver as vacinas. Então, apesar de ser perigosos, eles são importantes porque nos dão a própria cura que a gente precisa também. Então,
A resposta aqui é sim. E aí a gente pode passar para a próxima parte. Como você pode ver, as doenças causadas por micro-organismos são chamadas de doenças infecciosas. Agora fique por dentro das doenças infecciosas mais prevalentes na população brasileira. É o que mais tem aqui. Então vamos clicar aqui no girar para ver o que vai cair. Ó, caiu na difteria. Aí vai dar o exemplo aqui, ó. Difteria é uma doença transmissível aguda causada por toxinas do... Aí tem um nome que é bem complicado, que se aloja nas amígdalas, né? Então tem essa questão. Aí a gente pode girar a roleta aqui de novo e vai cair em outra doença. Vai cair aqui na lectospirose. Aí aqui, ó, vai dizer que é uma doença infecciosa causada pela bactéria Lectospira, que pode estar presente nas urinas de animais infectados, principalmente na urina de ratos, né? E ela é transmitida através da bactéria e principalmente nesse período de enchente, inundação e contato com superfícies muito sujas. Aí a gente gira a roleta novamente e vamos parar em mais uma, que vai ser a tuberculose. Então é uma doença infecciosa causada por aquela bactéria, né, que atinge principalmente o pulmão e que mata jovens, adultos, inclusive pessoas que possam estar também em questão de HIV e AIDS, né? A transmissão da tuberculose pulmonar ocorre de pessoa para pessoa através de gotículas contaminadas. Por isso que a importância da pessoa que teve um diagnóstico de tuberculose, sempre que for tossir ou ter contato com alguém, usar a máscara, cobrir o rosto, né? Não falar muito perto, não espirrar, não tossir, ficar com uma distância mais longe de uma pessoa saudável. Vamos girar mais uma vez a nossa roleta e vai cair em tétano acidental. O tétano, então, é uma toxina de infecção grave, né? Não contagiosa, então não passa de uma pessoa para outra, mas ocorre principalmente através de lesões e ferimentos superficiais na pele, né? Devido a acidente e outros problemas que possam estar ocorrendo, queimadura, acidente de trânsito. Não é só pisar em coisas enferrujadas, né? Ou se cortar com coisa enferrujada, mas qualquer corte na nossa pele já pode levar ao tétano também. Então tem que ter sempre a vacina em dia. Mais 2 giros da nossa roleta, parece aqui os cassinos online agora. Vamos falar de hanseníase. É uma doença também conhecida como lepra, ou mal de Hansen, causada por uma bactéria. Tá aqui o nome, né? Que não vou me arriscar a falar esses nomes. Tem a capacidade de infectar um grande número de indivíduos, embora poucos dos infectados desenvolvam a doença, né? A transmissão se dá pelas vias aéreas superiores, sendo o trato respiratório a entrada desse bacilo no organismo. E ele é uma única espécie de microbactéria que infecta nervos periféricos. Então a gente vai poder estar observando essas questões aqui de manchas, feridas e machucados. Então, era uma questão muito antiga, você tinha os locais específicos para pessoas que tinham lepra e tudo. Agora é mais tranquilo de se tratar. E a nossa última girada aqui vai cair na Covid, também podia ser questão de dengue, né? Que ela é transmitida pelo SARS-CoV-2 e aí a gente já conhece todos os efeitos que teve a questão da Covid, a gente pode passar para o próximo. Aí tem aqui a informação que a gente pode estar consultando o e-book, que vai falar sobre a questão dos mosquitos, né? E todos os outros fatores que são importantes a gente estar observando. Então, se você não leu, faça a leitura do e-book para ver essa questão. Provavelmente ele fala ali sobre várias observações. Aí ele vai tratar sobre uma questão de arbovirose, né? Que são doenças transmitidas pela picada de mosquito. Aí a gente tem aqui a famosa dengue, né? Que é uma doença infecciosa febril aguda, que é uma das respostas lá que a gente tem na atividade avaliativa, todos os outros fatores. Aí a gente tem a questão da chikungunya, que é uma doença infecciosa febril causada pelo chikungunya, também transmitida pelo Aedes aegypti. Todos esses cuidados. Tem o Zika vírus, que também é transmitido pelo Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti transmite várias doenças aqui no Brasil. E a gente tem a febre amarela, que também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti e por uma outra espécie também. Então, sempre tem que ter esses cuidados em relação à água parada, a locais que pode estar contaminado, como terrenos baldios, às vezes cemitérios que não são bem administrados. Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Aí ele tem uma questão aqui de atenção aos agentes de saúde, né, que o nosso papel é fundamental nas medidas de prevenção para combater tanto a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela, né? E também essa questão de orientação à população sobre medidas de proteção individual, né, como uso de repelente e outros fatores para estar evitando as picadas do mosquito da dengue e dos outros mosquitos normal, né? Aí aqui ele vai traçar uma curiosidade, né, que o município de Belo Horizonte para combater e prevenir a dengue. E aí aqui você pode estar assistindo, é um videozinho de 6 minutos, só está clicando aqui, não vou clicar por causa de que a questão que a gente não pode estar reproduzindo os materiais do curso aqui diretamente,
Então a gente vai passar para a próxima parte, que é falando ainda mais sobre doenças infecciosas, né? A Jerusa aqui então reuniu a comunidade em uma roda de conversa para um novo debate. Aí ela vai falar sobre o tema que é infecções sexuais transmissíveis, né? As famosas ISTs. Aí aqui a gente pode observar que as doenças sexuais transmissíveis também são causadas por micro-organismos, né? Uma delas é a sífilis, que é transmitida por bactérias, tem a questão que é transmitida por vírus, né? Que aí é propriamente o HIV, e quais são as principais que podem estar ocorrendo. Aí a gente tem aqui que clicando no e-book, a gente vai ser direcionado para essa parte das informações que tem lá, então também é importante estar lendo o e-book para ter acesso a essas informações. Mas você sabe que aí precisa daquela prevenção, que é fazer o uso de camisinha, todos os cuidados que tem que ter com pessoas que já têm HIV ou AIDS, né? Quando for fazer questão de tatuagem, cuidar com alguns utensílios, principalmente os pontiagudos que pode estar cortando, todos esses fatores são importantes. Aí que tem uma conversa entre os dois agentes, né? Que eles vão falar um pouquinho agora sobre parasitas, e aí eles trazem a questão da ambebíase, né? Que é uma infecção causada por protozoários. Eu não vou ler o nome dos protozoários, pessoal, depois vocês leem em casa aí. Que ela ocorre por meio da ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes, né, contendo cistos de protozoários. Então, os animaizinhos deixaram fizeram fezes em cima de algum alimento, a gente não higienizou direito e aí consumiu e pode estar ocasionando esse problema no nosso corpo. É por isso a importância de ler o material complementar ali sobre como lavar os alimentos e como fazer a higiene das mãos. A gente tem uma questão de ancilostomiase, né, que é uma infecção intestinal causada por vermes da família, é esse nome que está aqui, né? E a transmissão ocorre através de larvas de vermes que permanecem no solo durante várias semanas, né? Então, aquela questão, aqui foi comum em Porto Alegre, quando teve as enchentes, tem a Orla do Guaíba e tem algumas quadras, né, de esporte para criança, e a areia estava contaminada. Não sei dizer se era esse aqui, mas a areia estava contaminada, eles tiveram que retirar toda a areia e depois repor. Então é importante ter esse cuidado. Por exemplo, tem um espaço na casa para a criança brincar que tem areia, só que a vizinhança tem gatinhos ou cachorros e o pátio é aberto. E os animais vão ali e fazem suas necessidades. Então tem que estar sempre cuidando de tentar manter esse local mais seguro possível, né? Fechado, trocar essa areia se perceber que tem algum tipo de problema, como fezes de animais ou outros fatores, né? E o diagnóstico é feito através de um exame laboratorial. Ascaradiase, né, que aí é uma infecção parasita causada por um helminto, né, o famoso verme, né, popularmente conhecido como lombriga também, e ocorre pela ingestão de ovos de vermes que estão no solo, né? A criança brincou no solo ali, ó, a gente tocou no solo e botou a mão na boca, uma água que está contaminada, um alimento que pode estar contaminado com algumas fezes, e até de pessoas infectadas também tem essa questão, né? Esse aqui é passível de pessoas que estão infectadas passar para outras através, por exemplo, foi no banheiro e não fez uma higiene adequada das mãos depois de fazer as suas necessidades. E aí foi para a cozinha, né? E aí podia ter algum resquício dos ovos do vermes ali. E aí fez o alimento e a pessoa ingeriu, por exemplo, somente folhas e coisas que não são fervidas. Aí a pessoa pode estar se contaminando, né? E também é feito através do exame de paratologia das fezes, a tenísia e essas outras que são doenças causadas por o mesmo verme dos ciclos de vida diferentes, né? A tenísia, então, é uma verminose causada pela presença de verme, que são as famosas tênias, né? Na fase adulta, dentro do intestino da pessoa, conhecido como solitárias. São aquelas que pode ter até uma quantidade de 3 a 5 metros de comprimento. Então, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que é importante, de tempos em tempos, fazer o uso de vermicida. E por fim, a esquistossomose, né, que é conhecida popularmente como xistose ou barriga d'água, que é uma questão que as pessoas têm também por causa dos vermes. Depois a gente avança para a questão da importância de lavar bem as mãos, de higienizar os alimentos e a questão do saneamento básico, que é fundamental, principalmente para combater essa questão dos vermes, né, e a gente viu nos videozinhos anteriores ali do material complementar. Aí ele vai falar uma relação de saúde humana e outras doenças que merecem cuidados, como a questão da malária. A doença infecciosa é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, né? E a transmissão dessa doença ocorre pela picada do mosquito Anopheles. Então, tem que estar importante tomar esse cuidado. E os parasitas invadem as células do fígado e depois se multiplicam e caem na corrente sanguínea, dando início aos sintomas da malária, que deve ser uma questão bem complicada. A doença de Chagas também, que a gente viu na versão da atividade avaliativa ali, que é causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi, né, que é transmitido pelas fezes de insetos conhecido como barbeiro. No Vale do Jequitinhonha e no Nordeste da Bahia são áreas onde o barbeiro existe com maior frequência e onde ocorre a maior causa de doenças, né, e esse inseto tem hábitos noturnos, como a gente pode observar ali. Passando mais adiante, então, um fato interessante que vai ser reportado pelo Júlio e a Jerusa, né, que são esses dois ACS aqui. Por exemplo, o dia está muito quente e a comunidade está comemorando o aniversário do município. Havia muitos vendedores ambulantes e barraquinhas vendendo comidas típicas para todos. Após a festa, a Unidade Básica de Saúde, né, a UBS da região, recebeu muitas pessoas reclamando de dor de barriga, diarreia e mal-estar. Será que a causa desse mal pode estar relacionada a algo que as pessoas comeram durante a festa? E esse é um fato que chamou a atenção da Jerusa, né? Ela sabe que existem as doenças transmitidas por alimentos, né, que tem a siglazinha ali, causadas pelo consumo de água ou alimento contaminado. Existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos no mundo, podendo ser causadas por bactérias e suas toxinas, né, vírus, parasitas intestinais, oportunistas ou substâncias químicas. Agora, no verão, a gente pode estar observando uma questão de virose muito maior. Por exemplo, a pessoa passou o final de ano lá em BC, né, que nem a música que está fazendo sucesso. Aí, por exemplo, troca uma questão de estar acostumado com um tipo de água e toma outro tipo de água. Pode ter uma questão de sentir virose. Por exemplo, compra de pessoal que vende na praia, aqueles queijinho assado, vieira, camarão e essas coisas. Não se sabe direito como é que foi armazenado. Se vai muito a restaurante, o restaurante tem uma alta demanda, às vezes pode ficar com os alimentos mais tempo fora da refrigeração, ou preparou os alimentos há mais tempo e eles ficam expostos a intempéries, com temperatura alta, né? Imagina, faz uma coisa com maionese e deixa exposto num lugar que pega mais caloria. Essa maionese pode causar problema, então tem que ter esse tipo de cuidado também. E a gente, numa questão de retrospectiva, né, que ele vai estar reforçando tudo que passou nessa disciplina, a gente pode estar avançando aqui. Depois tem a questão de que ele vai dizer que a gente tem que fazer a teleaula, tem que assistir o e-book, ler os materiais complementares, interagir no fórum e realizar a atividade avaliativa. Então tá, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, ele tratou sobre a importância da aula interativa, né? Fizemos uma abordagem bem grande aqui sobre essa questão e todos os fatores da disciplina 6, que é a noção de microbiologia e parasitologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!